Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse que é o resumo da lição de número 2 do primeiro trimestre da revista da Escola Bíblica Dominical. Essa revista que tem por título Lições Bíblicas em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. É bem verdade que nós temos, nos nossos dias de hoje, também nós temos heresias que nós precisamos combater defendendo a nossa fé. Nós precisamos saber defender a nossa fé, por isso que essas lições é de grande valia para nós. É de grande valia nós estudarmos na nossa igreja, aprendermos com o professor da Escola Bíblica Dominical. Se você não é alguém que frequenta a Escola Bíblica, então comece a frequentar, porque Escola Bíblica é de grande valia para a nossa vida. A Escola Bíblica Dominical é de grande valia para nós, é algo que nos ensina. Os professores que estão ali estudaram para nos ensinar, para nós mais da palavra de Deus. A escola bíblica é feita para nos ensinar mais da palavra de Deus. Aqui é apenas um resumo das lições que quero aqui fazer e continuar fazendo para vocês. Então nós estamos aqui na lição de número 2, a lição que tem por título Somos Cristãos. Nós precisamos saber o porquê nós somos cristãos e por isso nós temos aqui esse tema dessa lição de grande valia para nós, somos cristãos. O texto áureo dessa lição vai dizer para nós, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. O texto áureo também, para nós, por efeito de comparações, também quero ler ele, que está em Atos, capítulo 15, versículo 19. Eu também quero ler na nova tradução, Linguagens de Hoje, que diz assim: E Tiago continuou, a minha opinião é essa, eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. Essa é uma fala de Tiago em Atos, capítulo 15, versículo 19. É uma fala aí de Tiago para aquelas pessoas, para eles não atrapalharem as pessoas que estão aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nessa introdução, eu quero já colocar aqui para nós 3 pontos importantes nessa lição de Somos Cristãos. O ponto de número 1 que quero colocar é que nós somos cristãos porque nós cremos em Jesus e o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. Então nós somos cristãos porque nós cremos em Jesus Cristo e porque nós cremos que Ele é o único mediador entre nós e o Pai, e Ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida, por isso nós somos cristãos. Cristãos é aquele que segue o ensinamento de Cristo. E número 2, nós somos evangélicos porque nós identificamos com o princípio do evangelho. Nós somos evangélicos por quê? Porque nós nos identificamos com o princípio evangélico, com o princípio do evangelho. E número 3, nós somos pentecostais porque mantemos a doutrina dos apóstolos e da igreja primitiva. Então você aí agora já sabe dizer o porquê que você é cristão, porquê que você é evangélico e porquê que você é pentecostal. Por isso é de grande valia a gente estudar essas lições para a gente então saber o porquê que nós somos tudo isso. Bem, continuando a lição, Atos capítulo 15 também eu quero ler no versículo 1, porque encaixa, um contexto desse Atos capítulo 15, e lembrando que nós estamos falando que somos cristãos, mas muita gente tenta nos tirar e nos afastar dessa ideia de sermos cristãos, tirarmos a ideia de seguirmos a Cristo. E isso já aconteceu também desde a igreja primitiva. Isso também já aconteceu desde os primeiros cristãos após a ascensão de Cristo. E Atos capítulo 15, versículo 1 diz para nós: alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Olha, que na região da Judéia e que iam para a cidade de Antioquia algumas pessoas que começaram a ensinar os irmãos, começaram a ensinar aquele pessoal
que eles não poderiam se salvar apenas por meio de Jesus Cristo. Eles não criam que Jesus Cristo era o único Salvador, era o único mediador, não. Eles estavam crendo e queriam fazer com que os cristãos ou algumas pessoas que estavam aceitando a Cristo também se voltassem a ter essa ideia. A ideia de que Cristo não é suficiente. A gente precisa cumprir e ser circuncidado. Ou a gente precisa cumprir também a lei completa de Moisés. Ou seja, para muitos deles, a lei de Moisés falava ainda muito alto. A lei de Moisés também era de grande valia e suficiente para a salvação. Quando nós já acreditamos que não. Na verdade, Jesus Cristo, ele morreu naquela cruz do Calvário, derramou o seu sangue para que nós tivéssemos vida e vida com abundante e vida eterna. Jesus Cristo é que faz nós sermos cristãos de verdade. E cristão é aquele que acredita que Jesus Cristo é suficiente, aceitar Jesus Cristo é suficiente, crer em Jesus Cristo é suficiente ou é suficiência para nós, então, sermos salvos. A marca de falsas religiões é negar a suficiência da obra de Cristo para a nossa salvação. Quero ler de novo esse texto, ou esse texto aqui. A marca das falsas religiões é negar a suficiência da obra de Cristo para a nossa salvação. A lição também coloca para nós, não quero entrar na lição porque é apenas um resumo, mas a lição também coloca para nós um povo que eles não acreditavam, que eles também queriam. Na verdade, esse pessoal aqui de Atos capítulo 15, eles queriam tirar, que são os judaizantes. Eles pregavam o evangelho da obra. Os judaizantes, eles não acreditavam que o sacrifício de Jesus Cristo era suficiente, por isso eles faziam com que as pessoas acreditassem nele e não aceitassem o verdadeiro evangelho. Os judaizantes, então, pregam o evangelho da obra. Os cristãos pregam o evangelho de Cristo, que Cristo é suficiente. Atos capítulo 13, versículo 38 e 39, diz para nós que como os judaizantes faziam, como eles falavam para as pessoas. Atos capítulo 13, versículo 38 e 39, o texto diz: Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecado é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados dos quais a lei de Moisés não pode livrar. Ou melhor, eu acabei dizendo que os judaizantes é que pregavam isso de Atos 13, 38 e 39, mas não eram os judaizantes que falavam isso, mas sim o pessoal da igreja primitiva. Em Atos capítulo 13, se não me engano, era Pedro que pregava isso, dizendo, na verdade os discípulos, os apóstolos pregavam isso, dizendo: meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecados é anunciada a vocês, e apenas por meio de Jesus. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados dos quais a lei de Moisés não pode livrar. A lei de Moisés é importante, os mandamentos que Moisés escreveu é muito importante, é de suma importância, mas a mensagem de Jesus, ela é mais importante ainda. A mensagem que Jesus passa, até porque Jesus não veio apagar a lei, não, mas ele veio cumprir a lei e colocar os novos mandamentos. Tanto é que Jesus, ele resume aqueles mandamentos, resume em poucos mandamentos, por isso que a mensagem de Cristo é uma só. É pregar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da nossa vida. A verdade prática dessa lição diz para nós: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Interessante essa verdade prática, que é uma verdade que nós precisamos praticar, que o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo. Isso é o cristianismo. Nós não podemos falar que somos cristãos se nós não temos um relacionamento com Cristo. Não dá para dizermos que nós somos cristãos se a gente não tiver um relacionamento com o Cristo. Esse sim que nos limpou, esse que nos limpou de todo o pecado, esse que nos libertou de toda aquela imundícia que outrora nós vivíamos.
Por isso que não tem como falar que é cristão sem ter um relacionamento com Cristo. Eu quero falar aqui também do legalismos, que legalismo é a ideia de que para alcançarmos a salvação e a aprovação de Deus é necessário seguir um conjunto rígido de regras e regulamentos, como a verdade prática diz aqui para nós, relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos, que isso se chama legalismos, que é a ideia de que para alcançarmos a salvação e a aprovação de Deus é necessário seguir um conjunto rígido de regras e regulamentos, mas não é. Não, o cristianismo, nós somos cristãos porque nós seguimos o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo tem que ser pregado da maneira correta. E a maneira correta de se pregar o Evangelho de Cristo é que a salvação só vem por meio de Jesus e ele é suficiente para a nossa salvação. Lembrando que somos cristãos porque cremos em Jesus e o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. Somos evangélicos porque nós identificamos com o próprio princípio do Evangelho e nós somos pentecostais porque mantemos a doutrina dos apóstolos e da igreja primitiva. Meus irmãos, esse é o resumo da lição de número 2. Somos cristãos. Nós seguimos a Cristo, aceitamos a Cristo, seguimos o que Cristo fala e nós precisamos anunciar esse evangelho cristocêntrico, de que Cristo, ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Que Jesus em Cristo vos abençoe.